Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. Temos a doutora Vanessa Aires tirando nossas dúvidas sobre lágrima ácida. Um papo sobre geriatria na medicina veterinária com a doutora Fernanda Bezerra. E a doutora Steph Araújo conta como atua a endocrinologia na saúde dos pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Gente, eu estou aqui com a doutora Steph Araújo, médica veterinária que atua na área de endocrinologia e metabologia de cães e gatos. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. A endocrinologia é uma área que requer muita atenção, né? Não só na medicina humana, mas também na medicina veterinária, né, doutora? Explica pra gente como é a atuação da endocrinologia na veterinária, doutora. Ok, então a endocrinologia e a metabologia veterinária é a área que vai estudar, né, as alterações hormonais dos pets, tanto de cães quanto de gatos. Então a gente estuda todas, né, as glândulas endócrinas e as alterações, né, que isso pode causar no metabolismo dos pets. Doutora, e quais são as principais doenças endócrinas na veterinária? Interessante. Então, as principais doenças que vão acometer, né, principalmente os cães, é a diabetes mellitus, o hipotireoidismo, o hiperadrenocorticismo, certo? E em grande escala, a obesidade primária. E nos gatos, as principais doenças endócrinas são também a diabetes, tá? A obesidade a gente vê em ampla escala, né? E o hipertireoidismo seriam assim as principais doenças que vão acometer os gatos. Doutora, o que é que eu posso me atentar? Assim, eu tenho um cãozinho, um gato, tem alguns sinais que pode me indicar, opa, alerta que isso pode ser um provável diabetes? Tem alguma coisa que eu posso? Sim. Então, as doenças endócrinas, elas apresentam alguns, né, sinais de alerta. Por exemplo, com a diabetes, o pet vai começar a tomar mais água, então o aumento da ingestão de água, o aumento da produção de urina, né? Então ele vai urinar mais, ele pode ter excesso de fome e ele pode também ter uma perda de peso que é excessiva e pode ocorrer de forma mais progressiva. Então, tá? você já deve me alertar. Isso, principalmente para a diabetes. Por exemplo, para o hipotireoidismo, a gente já tem o inverso, a gente já tem um paciente que tem um ganho de peso de forma excessiva, que fica mais letárgico, que pode apresentar problemas dermatológicos recorrentes. Então, cada doença endócrina vai ter alguns sinais que são específicos. Então, os animais também podem ter doenças da tireoide? Também. E é muito comum, né, em cães, principalmente o hipotireoidismo. É incrível como a medicina veterinária é muito parecida com a medicina Exatamente. humana. Doutora, agora no caso dos animais, o diabetes também pode ser tão perigoso como é na gente? Então, sim, porque a diabetes ela é uma doença crônica, né? Logo, é uma doença que ela pode, né, acarretar diversas comorbidades. Então, assim, o paciente diabético, ele requer bastante cuidados, né, e o acompanhamento periódico, né, com o veterinário especializado em endocrinologia, para que ele possa, né, ter uma vida saudável, né, e normal, digamos então, assim. O tratamento ele é eficaz, né? O tratamento ele é eficaz, tá? A gente tem tratamentos específicos para diabetes tanto canina quanto felina, né? Os pacientes que apresentam diabetes é um tratamento para o resto da vida, mas a gente consegue ter um bom controle da doença e eles conseguem ter uma vida bastante saudável e longa quando sendo acompanhados de forma correta. Doutora, agora vamos falar assim da obesidade. Eu vejo pessoas que têm gatinho, gordinho, cachorro, acham bonitinho, mas é também uma doença perigosa, né? A obesidade é uma doença, né? Exatamente, perfeito. Então, a obesidade, né, nos cães e nos gatos, ela é vista também como uma doença, assim como nós humanos. Por quê? Porque ela pode acarretar diversos problemas de saúde, riscos à saúde, né? O surgimento da diabetes, principalmente no gato, né? O principal fator que predispõe à diabetes é a obesidade. Então, alterações cardiológicas, aumento da pressão arterial, tá? Então, diversas doenças elas podem ocorrer devido ao quadro de obesidade. Existe uma idade, assim, doutora? O meu animal ele não apresenta sintoma nenhum, mas a partir de uma certa idade eu tenho que levar o endócrino para saber fazer um check-up?
Então, assim, isso vai depender muito da demanda do paciente. Se já é um paciente que tem aquela predisposição a ter ganho de peso, né, tem sobrepeso, ele deve sim visitar um endocrinologista, porque é necessário fazer uma investigação hormonal. Tá? No geral, as doenças endócrinas elas vão surgir em animais adultos a idosos, tá? Exceto algumas doenças que podem surgir em uma fase mais jovem, como por exemplo o hipotireoidismo, que pode estar surgindo em adultos jovens. Mas a maioria das doenças endócrinas vão estar surgindo em animais adultos a idosos. A perca de peso, ela tem a ver também com hipotireoidismo, eu posso... A perda de peso, a diabetes. Diabetes. O ganho de peso é o hipotireoidismo, então, tá? Tudo isso a gente é o contrário. E a demanda de obesidade, doutora, é grande na sua área? É muito grande a demanda de obesidade, né? A gente estima que cerca de 30% da população canina e felina está acima do peso, né? Quando a gente coloca uma população geral, assim, no Brasil. Então, é uma demanda muito alta, né? A gente tem observado que por conta do estilo de vida, né, dos tutores, o sedentarismo, muitas vezes, né? Esses animais ficam confinados em ambientes pequenos ao longo do dia. Então, isso tudo vai favorecer a um ganho de peso. Isso associado também à questão dos alimentos, né, mais calóricos, o excesso de petiscos, né? Muitas vezes os tutores dão muito alimento humano, né, propriamente dito. Então, tudo isso vai predispor também à obesidade. Então, é uma demanda bastante alta no consultório. Então, tem que ter cuidado com os alimentos fora da rotina, né, doutora? E o interessante da endocrinologia é que a gente consegue estar fazendo, né, uma dieta balanceada para o pet, né? A gente consegue estar contando as calorias, fazendo o requerimento energético diário que é necessário para o pet, né? Então, muitas vezes os tutores têm essa dúvida quando chegar ao consultório. Quanto o meu pet precisa comer? Né? Ele come já uma ração super premium, mas que quantidade ele precisa comer? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, né, e calculado para que ele possa estar ingerindo uma quantidade adequada e não esteja excedendo as calorias. Ai, doutora Steph, amei nosso papo. Passou tão rápido, o Hélio já estava fazendo assim. E eu tenho certeza, olha, se surgirem mais dúvidas, doutora, a senhora já deixa aqui o compromisso firmado de voltar e responder as nossas perfeito, dúvidas. Foi ótimo. Muito obrigada. Antes, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Ai, que ótimo. Então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, pode me seguir no @steph.endocrinopets. Lá eu trago bastante dicas acerca da endocrinologia veterinária, tá? E um pouquinho da minha rotina também. Obrigada, doutora, mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço. A minha pet dica é: uma vez que o seu animal for castrado, tome bastante atenção com a ingestão calórica, porque ele pode ganhar peso devido à diminuição do metabolismo. Gente, eu estou aqui com a doutora Fernanda Bezerra, médica veterinária geriatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olha, a gente está aqui super empolgado porque pela primeira vez nós vamos falar de geriatria na medicina veterinária. E eu também, porque é a especialidade que eu amo e, assim, é muito pouco difundida no momento, né? Porque se nem nós, que já estamos lidando com isso direto, sabíamos, imagine quem está em casa. Eu acho que vai ser felicidade para muita gente que já tem o seu cãozinho ficando idoso, sabendo que tem alguém para cuidar, né, que doutora? Explica para a gente qual é a importância da geriatria na medicina veterinária. Certo. A geriatria é uma área que está começando agora na veterinária a se difundir. O que é que acontece? Os cãezinhos antigamente viviam pouco e vivia 8 anos, vivia demais, né? E hoje a gente não quer que um cachorrinho da gente viva 8 anos. Então a geriatria vem para dar qualidade de vida e longevidade para esses animais. Então a gente trabalha na área nutricional, na área de suplementação e de ambientação, para que ele tenha essa qualidade de vida e longevidade. É tudo diferente, né, doutora? A gente pensa porque é o mesmo animal, mas a geriatria, assim como a medicina humana, requer cuidados especiais. Isso, tem cuidados específicos, a forma de consultar é diferente, a forma de medicação é diferente. Às vezes, na bula tá assim, porque foi assado, porque para a geriatria os órgãos já funcionam de uma forma diferente, então eu não posso passar a mesma dose, se muda a dose, se muda o jeito de dar, se muda a frequência de ida ao veterinário também. Entendi. Doutora, e em que momento eu sei que o meu cãozinho
agora tem que ir para a geriatria? Em que momento eu sei que ele está ficando Tá idoso, envelhecendo, né? Então, assim, os pacientes menores, até 10 quilos, os cãezinhos até 10 quilos, a partir de 8 anos, eles já necessitam desse acompanhamento. Com 7 anos, eles estão envelhecendo, com outros, eles se tornam senil. Depois do 10, eles se tornam geriatras. Os cães maiores, eles envelhecem um pouco mais rápido. Então, a partir dos 5, 6 anos, eles já precisam desse acompanhamento. Ah, então quer dizer um cão de porte maior, um golden, um labrador. Isso. Eles envelhecem mais rápido porque a expectativa de vida dele é menor, né? Do que um cãozinho pequeno. Ah, mas eu tenho um pastor alemão que tem 14 anos. Eles podem chegar a essa idade? Pode, mas é mais difícil do que um cãozinho menor. Entendi. Agora eu gostaria que você falasse, doutora, porque antes da gente gravar, a gente estava conversando com o Hélio e o Hélio perguntou qual sinal que o cão deve apresentar para que você perceba que tem que levar. Então não tem que ter sinal, como você falou, tem que ter sinal nenhum. Tempo, o né? interessante é que ele venha para o geriatra antes de qualquer sintoma, porque a gente vai evitar que, se tiver alguma doença, algum problema, a gente pega no início e evita com que ele piore dessa situação. Então, assim, é um animal que é cardiopata, só que ele não dá sintoma nenhum. Ah, mas meu cachorro tem 10 anos, é saudável, aí enche a boca para dizer, nunca foi no veterinário, mas está cheio de comorbidade e ele não sabe por não realizar exames periódicos. E o geriatra, ele vai conseguir chegar a fundo nessa parte. Entendi. Agora, assim, normalmente a gente deve levar para fazer um animal normal, né, com idade normal, uma vez no ano. Na geriatria eu tenho que diminuir esse espaço de tempo? Isso. A princípio, o ideal é a cada 6 meses. Mas se o paciente tiver alguma doença, tiver uma comorbidade, aí pode ser a cada 3, a cada 1 mês. Especifica muito de animal para animal, mas de modo geral a cada 6 meses. Doutora, em casa, eu tenho que mudar alguma coisa na minha rotina, os móveis? Porque assim, quando a gente tem um idoso em casa, humano, a gente muda muita coisa, né? Até a disposição dos móveis com os cachorros também. Da mesma forma, eles vão perdendo o campo de visão dele, né? Vai tendo a catarata, eles vão diminuindo a audição, vão tendo problema articular. Então, assim, é interessante não tirar os móveis de lugar, evitar móveis pontiagudos, deixar sempre o ambiente claro, com uma luz acesa mesmo à noite, para melhorar o campo de visão dele. Fazer uso de tapetes antiderrapantes por conta da parte articular deles também. Evitar barulhos excessivos, som muito alto, esses estresses têm que ser evitados. Até as brincadeiras a gente tem que melhorar, né? A maneira... Isso. Aí vai sendo feita uma avaliação. Ele passeia e ele anda os 15 minutos e tá ok. Não, doutor, eles andavam os 15, só que agora eu só aguento 10. A gente vai ajustando essa parte também. Tanto o exercício fora como dentro de casa, porque é prioridade eles terem uma prática de exercício físico. Então tem que continuar. E a mente dele continua do mesmo jeito, doutora? É como os humanos também? Como o ser humano, o cachorro ele vai perdendo a parte cognitiva dele, ele vai tendo uma disfunção cognitiva, que no ser humano a gente fala que é o Alzheimer, se fala muito do Alzheimer canino. Então, ele vai ficando esquecido. Acontece muito deles vocalizarem durante a noite. Ah, doutora, ele dorme o dia inteiro e à noite passa a noite latindo. Ou então ele não acerta mais onde ele é para comer. Ele não acerta a porta de sair. Ele está com a cabeça o tempo todo na parede. Então são sintomas que vão aparecendo ao longo dos anos. Que interessante, doutora, eu não sabia. Então quer dizer que existe o Alzheimer? Existe sim. E é a parte da geriatria que a gente começa a avaliar um animal em consultório também para ver se ele já tem algum grau de disfunção cognitiva. Porque aí a gente vai passando exercícios, medicações para ajudar a isso não progredir tão rápido. Então, doutora, na verdade, a geriatria ela vai dar qualidade de vida, né? É fundamental. Isso, é o que a gente propõe, a qualidade de vida para aquele animal idoso. Não é porque ele é idoso que ele tem que ser esquecido, que tem que ser tratado de qualquer jeito. Não, ele é um paciente que requer um maior cuidado, requer um carinho especial, tanto com ele como com o tutor, porque aquele animal ali é uma vida que já tem toda uma história com toda a família. Então, a gente oferece a qualidade de vida. Ah, eu fiquei encantada. Estou aqui encantada. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agora fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Tá bom. O meu Instagram é Fernanda Bezerra Vet, quem quiser. E o da minha clínica é a Vet Fauna. E aí a gente já deixa o compromisso firmado aqui. Se surgirem dúvidas, você volta aqui. Tá certo, volto sim, com todo prazer. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço.
A minha pet dica é, para os pacientes geriátricos, na hora da refeição, o ideal é que ele use um comedouro e um bebedouro da altura do ombrinho dele, que ele não abaixe muito, nem para se alimentar, nem para beber água. Assim, ele não vai forçar a articulação dos ombros e vai ter uma alimentação de forma mais prazerosa. É interessante também colocar um tapetinho emborrachado embaixo para ele ter o apoio. Gente, eu estou aqui com a doutora Vanessa Aires, médica veterinária especializada em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite. Fazia tempo que não vinha aqui, né? Estava com saudade. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que eu não sei se incomoda mais os gatos ou os cães até, ou se incomoda mais os tutores, que são as lágrimas ácidas, né, doutora? Explica pra gente o que são as lágrimas ácidas. Certo. Antes da gente entender sobre a lágrima ácida, a gente precisa saber a respeito de uma estrutura anatômica que são os ductos nasolacrimais, que são canais que ficam nas laterais da pálpebra, que permitem a eliminação da lágrima, evitando o extravasamento, permitindo ali a lubrificação nasal e etc. Às vezes, quando esse ducto nasolacrimal está obstruído, favorece a lágrima ácida, que a gente chama na medicina veterinária como cromodacriorreia. A lágrima ácida, que não é ácida, né, ela recebe esse nome por conta da característica de queimação ali na pele, no pelo do animal, tá? Mas o pH da lágrima, ele não é tão ácido a esse ponto para receber esse nome, por exemplo. Né? O pH ele é levemente alcalino, em torno ali de 7,5, e é muito importante a gente diferenciar o tingimento da epífora. O tingimento, que é, né, o que a gente chama de lágrima ácida e que incomoda a maioria dos tutores, ele é diferente da epífora, que é o lacrimejamento excessivo. A epífora vai levar ao tingimento. E a epífora ela pode ser desencadeada, por exemplo, pela obstrução desse ducto nasolacrimal ou então por alguma patologia que esteja favorecendo esse lacrimejamento, que podem ser diversas. Então quer dizer que a simples lágrima não é motivo de preocupação, só se... Depende, né? A gente vai ver sim. que no decorrer da entrevista, porque dependendo da patologia, se tiver outros sinais associados, aí a gente tem que se preocupar sim. Mas então, doutor, o que causa mesmo a lágrima ácida? É a obstrução ou esse é só um fator? Também. A lágrima ácida ela pode ser causada tanto por algo anatômico, né, estrutural, como por algo infeccioso, por exemplo. Né, nos gatos, principalmente nos gatos persas, é muito comum eles terem lágrima ácida por conta do ducto nasolacrimal dessa raça, que ele é mais tortuoso do que nos outros gatos, por exemplo. Então a lágrima ela não é drenada como deveria, acaba extravasando, manchando ali a regiãozinha do pelo e canto do nariz, favorecendo essa coloração escura. Né? E vale salientar também que essa cor escura conferida, né, que a gente chama de lágrima ácida, ela é causada pela ação de bactérias que se depositam ali por conta da umidade. Essas bactérias elas podem produzir substâncias que vão favorecer essa coloração enegrecida e também existe um componente na lágrima que é semelhante à lactoferrina, que é uma porfirina que quando depositada ali no cantinho do olho, no nariz, vai também estar favorecendo essa coloração escura. Então você falou dos gatos persas, então entre os gatos, a raça que tem uma predisposição maior para ter é mesmo o persa, os outros é mais difícil a gente ver? Sim, em relação à anatomia, é muito mais comum, 99% nos gatos persas, que são as raças, né, que é a raça que tem esse ducto nasolacrimal mais tortuoso. Mas nos outros gatos a gente também pode ver lágrima ácida, mas por outras causas, como infecciosas, por exemplo. No caso do herpes vírus, né, que é uma infecção viral, onde o vírus ele tem tropismo pela conjuntiva do gatinho. E ali ele vai se acomodar na conjuntiva ocular do animal, causando lesão de conjuntiva, levando à inflamação e produzindo aquela secreção mucopurulenta que a gente costuma ver em alguns gatos que estão gripados, por exemplo. Então, de qualquer forma, doutora, meu gatinho tem aquela lágrima, eu preciso procurar um veterinário porque eu não vou saber qual é a causa, né? De qualquer forma, eu tenho que saber se é uma lágrima comum ou se eu preciso de um tratamento. Tem só com o veterinário que pode... Isso, o ideal é procurar um veterinário, né? Assim, o tratamento, o tutor ele pode até
por exemplo, está limpando, né, a secreção, só que o tratamento tem que ser investigado porque vai depender da causa. O exemplo que eu dei do herpes vírus é um entre milhares, né? Mas a lágrima ácida ela pode ser causada por uma queratoconjuntivite eosinofílica, que é algo inflamatório ali no olho do gato, pode ser causado por algum nematóide que fique ali no olho do gato, causando essa conjuntivite, essa secreção por uma irritação e não só pela obstrução do ducto. Aí tem que realmente avaliar para fazer o tratamento adequado. Mas aí, no caso, para eu limpar, eu posso limpar com o quê? Você pode usar água e gaze de farmácia humana mesmo, para tirar o excesso. A manchinha vai sempre persistir ou com a gaze, com não, se não tratar, ela vai sempre persistir. E assim, o tratamento ele pode ir além do medicamento, né? Por exemplo, quando é algo sistêmico, a gente pode usar antiviral se for alguma infecção viral, antibióticos se for alguma infecção bacteriana, mas às vezes o tratamento ele não se baseia só nisso. Ele pode precisar, o gatinho ele pode precisar de um procedimento, como por exemplo a desobstrução dos ductos e às vezes até de cirurgia, como no caso do entrópio, que é a curvatura da pálpebra para dentro do próprio olho, causando uma irritação na córnea e um lacrimejamento excessivo por conta disso. Então tem que investigar a fundo, né? Não tem nenhum sinal que eu possa me atentar, olha, acho que essa lágrima aqui tem mais risco ou não? Na verdade tem sim, só o fato de o tutor estar sempre limpando e mesmo assim o gatinho tá sempre com aquela lágrima, né, com aquela manchinha escura, já é algo a se atentar. Se for né? em excesso, eu já tenho que... Sim, já tem que procurar um veterinário, só que assim, a gente tem que se atentar a outros sinais que são muito mais preocupantes, né, além da manchinha escura. A gente tem que se preocupar com outros sinais oculares, como o eritema, que é a vermelhidão, blefaroespasmo, que é o tremor dos olhos, e sinais sistêmicos também, né? Porque, por exemplo, no caso do herpes vírus felino, que é quando o gatinho está gripado, ele vai ter alteração ocular e pode ter outros sinais sistêmicos, como perda de peso, falta de apetite, espirros. Fatores, né? Isso, vários fatores. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu que tenho gatos, muito importante saber, apesar de o meu não apresentar muito, eu acho que ele é uma mistura, né, um persa. Mas, doutora, muitíssimo obrigada. Se surgirem mais dúvidas em casa, você volta aqui para esclarecer essas dúvidas. Com certeza. Né? Antes de encerrar, doutora, fala suas redes sociais para a gente ver esse trabalho. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é @aveterináriadegatos. E um detalhe aqui sobre a doutora, para quem é tutor de felino, né? Ela vai na casa, ela faz atendimento em domicílio, que é muito melhor para não estressar o gato, né, verdade, doutora? verdade. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A pet dica de hoje é: se o seu gatinho ele tem lacrimejamento excessivo, procure sempre um médico veterinário, jamais trate por conta própria em casa, principalmente porque o olho é uma região muito delicada e você pode estar piorando o problema do seu gatinho. Agora é a vez do nosso repórter que sabe tudo sobre raças de pets. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Dálmata. Seu nome vem de Dalmátia, região no oeste da Iugoslávia. Foi usado como cão de briga e pastor, mas foi como cão de carruagem na Inglaterra vitoriana que ele encontrou seu lugar. Iam na frente ou atrás das carruagens, protegendo os cavalos de ataques de cães. Presta atenção, necessita de muito exercício diário. Pode chegar a 70 centímetros de altura, seu peso varia de 20 a 45 quilos e vive entre 12 a 14 anos. Nham, nham. Sua principal característica é seu pelo branco com manchas pretas. Amigável, seguro, ativo e teimoso. Adora nadar, correr, mas são reservados com estranhos. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Vai lá nas nossas redes sociais e avisa a matéria que você quer ver.
Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia no nosso WhatsApp. Chegou aqui, perdeu o TV Pet Show na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aí aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então pega a câmera do seu celular, posiciona no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.